boa tarde, meus queridos amigos da página Espiritismo por Dentro. Estamos aqui para mais um encontro especial do nosso domingo, com convidados muito especiais hoje. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui fazendo aquela conexão. Estados Unidos, Boston, falando aqui de Boston. E os nossos amigos, hoje um convidado especialíssimo, Leonardo Marvo, de São João del Rei. Um grande abraço, meu amigo, São João del Rei, gosto muito daí. E os nossos queridos convidados, Valéria, hoje dando a nossa querida Val, dando o pitaco feminino, muito importante. Nosso querido amigo Milton Tavares aqui conosco também. Queria primeiramente dar uma boa tarde a todos vocês e passar o nosso amigo Leonardo para ele dar um pequeno pitaco do que a gente vai conversar hoje. Ciência, filosofia, espiritismo. Meu amigo Leonardo, boa tarde, grande prazer vê-lo aqui conosco. Boa tarde, Solimar, boa tarde, Miltinho, nosso grande parceiro. Boa tarde a todos os Val e todos os amigos que estão juntos. Esse tema é um tema muito importante porque ele toca diretamente no nosso entendimento de doutrina espírita, na nossa compreensão do que é espiritismo. E não é por acaso que até hoje existe muita polêmica no movimento espírita. Se você acessar grandes nomes do movimento, grandes expoentes, tem sempre alguns que não aceitam, por exemplo, o aspecto religioso da doutrina. E tem sempre aqueles que enfatizam um dos aspectos. E essa é uma questão interessante, mesmo que seja para, eventualmente, a pessoa discordar em algum ponto, ela não pode deixar de ser tocada, ela tem que ser tangida dentro dos trabalhos espíritas, porque é uma avaliação cíclica que nós fazemos sobre a nossa própria atuação dentro do movimento. E mais do que isso, da nossa compreensão do que é a doutrina espírita. Então, é por isso que existe bastante polêmica em relação a essa questão. Algumas pessoas, às vezes, até exageram um pouco no caráter assertivo, né? A assertividade de algumas afirmações, mas eu acho que também tem o excesso de literalidade e, às vezes, uma discussão de palavras, né? Nós sabemos que nós temos vários significados, aquilo que o pessoal gosta de chamar de polissemia, né? Então, nós temos uma série... Então, as pessoas exageram um pouco numa literalidade. Mas o fato é que os três aspectos são aspectos importantes, que se intercomunicam, e é importante a gente entender essa construção doutrinária na nossa cabeça, e sobre isso nós vamos tentar conversar um pouco com os amigos aí. Ok, meus queridos amigos, eu quero só deixar um adendo antes de passar a palavra para os amigos, que hoje nós estamos voltando com o sorteio do nosso querido livro, e a gente vai fazer ao final, dos amigos que compartilharem, curtirem a nossa página, nós vamos sortear o livro Gotas de Sabedoria, da Maria Ângela Calil, ok? Eu queria agora passar a palavra para a Val e depois ao Miltinho, para a gente fazer um primeiro apanhado, a gente entra no tema com o nosso amigo Léo, ok, gente? Val, sua primeira explanação para nós, por favor. Boa noite a todos, né? Feliz de estar de volta aqui no domingo. Eu concordo com tudo que o Leonardo falou, porque, na verdade, o Kardec deixou para a gente esse tripé. Então, não é alguma coisa inventada depois de Kardec, é algo que Kardec já tinha falado para a gente. Então, discordar de alguma coisa que ele próprio colocou como meta dentro de toda a questão é até meio arbitrário, né? Então, é muito importante a gente entender os pontos de cada um, porque, na verdade, como é um tripé, cada uma das coisas vai fazer sentido dentro do total. Então, se a gente deixa uma de lado, a gente está perdendo da outra, né? E é muito importante, porque, assim, o que eu mais vejo as pessoas falarem, questionarem mas esse negócio de espírito não é comprovado cientificamente. É comprovado cientificamente, Kardec comprovou. Então, você deixa, às vezes, esse lado científico muito, muito, muito de lado, e eu vejo até, assim, que hoje o que está mais forte é o lado religioso. Apesar de, assim, existirem essas questões, tem religião, não tem? O Evangelho segundo o Espiritismo é religião pura, e é o que a gente realmente vai colocando à frente.
né? E as outras obras, elas vão falando sobre filosofia e sobre ciência. Então, a gente precisa ficar atento no tripé, porque esse tripé que vai fazer sentido na totalidade do que Kardec trouxe para a gente dentro do Espiritismo. Se a gente abordar só um dos pezinhos, vai ficar incompleto e a gente não vai ter essa visão global que Kardec quis dar para a gente. Então, por isso, eu considero a discussão muito importante. Muito bem, meu amigo Milton. O que você tem a nos dizer? Estão me ouvindo agora, né? Bom, primeiro quero dar um beijo no coração do Léo. Eu literalmente conheço esse moleque desde que ele nasceu, tá? As nossas famílias são entrelaçadas. O pai dele, o Marmo, é uma figuraça. A Terezinha, a mãe, é uma criatura do outro mundo. O Dudu, o Edmilson, são 2 meninos de ouro. E o Léo está aqui também para nos ajudar. A vida o levou para São João del Rei, mas a gente está sempre junto, né? É engraçado porque quando a gente olha o Brasil, o brasileiro ele é um espírito cansado de guerra, tá? Muitas das coisas que acontecem no Brasil, se acontecesse em qualquer outro país, já tinha saído no tapa. E para a gente vira piada, vira humor, porque nós estamos cansados. Então, a religião, ela sempre foi para o Brasil uma coisa diferenciada. Por isso, o vetor religioso da doutrina no Brasil encontrou tanta ressonância. Tá? Mas algumas pessoas mais puritanas, como o Léo colocou, defendem, alguns mais radicais defendem até a extinção do lado religioso da doutrina. Aí a doutrina ficaria capenga. Né? Outros defendem que a doutrina não é uma ciência, como não? Né? Nós temos que seguir nos 3 aspectos. Você vê o Livro dos Espíritos, é filosofia pura. Né? Você vê o Evangelho, é religião, o Livro dos Médiuns, a Gênese é ciência. E Kardec tinha tanta certeza disso que ele deixou uma advertência para nós. O dia que a ciência desmentir a doutrina espírita, fique com a ciência. Então, nós estamos caminhando. E à medida que o homem transcende a materialidade, ele vai encontrar ressonância dentro da espiritualidade. Camille Flammarion já dizia, o espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro da religião. Ok? Muito bem, meus amigos, maravilhoso. Eu queria agora pegar com o nosso amigo Léo, vou chamar de Léo assim, olha a intimidade, hein, Léo? Eu queria pegar com você, Léo. Agora, eu acho que assim, os tempos são chegados. A gente está num momento planetário que a gente não tem mais tempo para perder. Como é que a gente agora, nesse período, e eu tenho visto isso aqui, falo com as pessoas, os Estados Unidos é um país muito materialista, sempre foi. E a gente que vive essa cultura aqui, né, sente isso nas pessoas. Há um movimento muito grande do povo americano de se espiritualizar, de procurar o lado religioso agora que, digamos assim, o cinto apertou. Né? Então, as coisas estão convergindo para a gente expandir o lado religioso. Como é que a gente, agora, nesse momento, consegue conciliar essas coisas? Ciência, a religião, a filosofia, tudo isso junto. Você colocou muito bem, seria interessante a gente tentar fazer um resgate do processo que levou Kardec à construção, conforme ele elaborou da doutrina espírita. Então, quando o senhor Carlotti e outros mencionaram, no primeiro momento, a comunicabilidade inteligente das mesas girantes, das mesas falantes, ele falou assim, olha, enquanto não me provarem que a mesa tem nervos, eu não acreditarei nessa conversa para se dormir em pé, né, que o pessoal falaria hoje, para boi dormir, né, num jeito mais mineiro, mas alguma coisa do tipo. E aí ele foi avaliar o fenômeno.
ele foi avaliar o fenômeno. Ele não era um reformador como Lutero foi. Ele não foi propor uma releitura do Evangelho ou da própria Bíblia. Ele foi avaliar o fenômeno que estava bombando, como diz a garotada, nos salões parisienses de toda a França, da Europa e também dos Estados Unidos desde 1848, né, no chamado neo-espiritualismo racional, com Andrew Jackson Davis e outros. Então, ele foi avaliar o fenômeno. A partir do momento que ele avaliou o fenômeno, ele percebeu que o fenômeno era real e levantou muitas hipóteses para tentar explicar o fenômeno. E viu que algumas explicavam parcialmente, mas que não explicavam totalmente. E chegou à conclusão que era a ação dos espíritos. Então, nesse sentido, a doutrina nasce como ciência, porque ela nasce como a explicação do fato. Ou poderíamos usar o pleonasmo, né? O fato real, né? Se é fato, é real. O fato real, o fato verdadeiro, o fato verídico, acontecido. Então, ele foi analisar o fenômeno, a natureza. Ele estava analisando a natureza, ele não estava num grupo teológico, religioso, fazendo uma reforma da Igreja Católica ou do protestantismo, fazendo adendos a Lutero, nada disso. Ele foi analisar o fato. Só que o fato era, os espíritos estão se manifestando. Nós somos as almas dos homens que viveram no mundo. E aí, isso é ciência, porque isso é estudo da natureza, isso é estudo do fato. Só que a partir daí, surge uma série de implicações. Porque eram as almas dos homens que viveram no mundo e que relatavam as suas experiências pessoais. E as experiências pessoais, e principalmente o sentimento de felicidade ou de infelicidade, era diretamente proporcional à vida moral que elas levavam na Terra. Os valores da espiritualidade. E com grandes corroborações, as informações oriundas das tradições religiosas em relação ao nosso destino. Então surge o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos, Kardec coloca na folha de rosto filosofia espiritualista. Por quê? Porque ele responde às questões ancestrais que a filosofia abordou em diferentes nuances. Quem sou eu? O que sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a finalidade da vida na Terra? Por que eu sofro? Por que eu tenho problemas familiares? Por que eu tenho um vazio existencial? Como vencer a tristeza? Como vencer o vazio existencial? Então, tudo isso era abordado naquele contexto. Então, você tem a base, a causa científica e um desenvolvimento filosófico. Então, você percebe que no que é o Espiritismo, Kardec define o Espiritismo como ciência. É a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos, assim como o seu intercâmbio com os seres materiais dos homens. Mas depois ele desdobra, porque ele viu que essa constatação científica gerava um arcabouço filosófico muito amplo. Respondia questões ancestrais. Então, esse arcabouço filosófico se desdobra de uma forma muito profunda. Então, ele vai dizer que é uma filosofia de causas científicas e inevitáveis consequências morais. Né? Antes da gente entrar nessa questão do consequências morais e a questão do aspecto religioso, foi colocada, a Val colocou a questão da ciência, e é exatamente isso. Quer dizer, nós estamos trilhando o nosso caminho. Talvez devêssemos, nós, enquanto movimento, estar valorizando um pouco mais o estudo da parte científica. Talvez nós, enquanto movimento, estejamos falhando um pouco nisso. Mas, por outro lado, nós não podemos pautar isso na ciência oficial. Então, realmente, a gente vai fazer o nosso trabalho e vai tentar melhorar as dimensões do nosso trabalho. Agora, a ciência oficial, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar às nossas conclusões. E se, eventualmente, ela falar que em algum ponto a gente está errado, a gente está aberto a corrigir. E a gente tem que evitar o fanatismo em relação a isso. Mas é a ciência. Então, nós não podemos pautar a questão da imortalidade da alma nos meios oficiais. Nós temos que estar abertos e relativamente entrosados com a ciência para que, no que for possível, a gente possa entrosar. Mas a gente está estudando, está fazendo a nossa parte. Se a ciência oficial não chegou nisso, o problema é deles. Eles vão ter que arcar com as consequências. É uma questão íntima do métier lá do establishment acadêmico. Mas, então, é a ciência. Quer dizer, nós não temos problema com isso. Né? O nosso problema é quando a gente não estuda essa parte de uma forma razoável. Então, a base é científica, porque é baseado no fato, e o desenvolvimento filosófico. E aí surge uma questão, até aconteceu um caso curioso comigo, que eu escrevi um artigo e coloquei, como alguns colocam, consequências religiosas. Publiquei o artigo, ele saiu no Jornal de Estudos Espíritas. E um confrade que ia fazer uma tradução
numa revista importante de espiritismo internacional, ele meio que ficou meio assim com o trabalho, gostou muito do trabalho, mas meio que ficou assim porque eram consequências religiosas. E na Europa há uma rejeição muito forte à ideia de religião. Só que é interessante, porque aqueles mais puristas, que não gostam da palavra religião, poderiam usar a palavra consequência moral, que é o que Kardec utilizou. Só que as consequências não são morais apenas como uma autoajuda, como um despertamento para a pessoa ser uma pessoa melhor. Não é só isso. Existe um comprometimento sistemático do espírito na sua transformação moral e que está calcada em ampla base de princípios tradicionalmente religiosos. Você percebe que o céu e o inferno de Allan Kardec, a primeira parte, ela é toda calcada em princípios da doutrina católica. O céu, o purgatório, o inferno, a doutrina das penas futuras. Ele vai discutir tópicos religiosos. Se isso não for religião, o que é religião? Não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca Moisés, Jesus e o Espiritismo, o que ele vai confirmar na Gênese. E são reveladores. E quando ele fala sobre caracteres da revelação espírita, no capítulo 1 da Gênese, ele fala é uma revelação de duplo aspecto. Espiritual, porque partiu dos espíritos sem uma ação humana. Mas humano, porque depende de nós encarnados a otimização, o trabalho de pequenos Kardecs para organizar esse material que vem do mundo espiritual. Então, é revelação. Se é revelação, tem um caráter de religiosidade. Se você pega o livro o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, é uma dupla profundamente religiosa, e até mesmo a Gênese. Mas o Evangelho, você termina com pedir obtereis. E depois, coletânea de prece. Por que ele fez coletânea de prece? Ele queria que a gente fizesse um rito? Não. É porque, às vezes, a gente não elabora bem. Nós somos muito sentimentalistas na nossa oração, na nossa relação com as questões religiosas. E criamos um misticismo que não existe na sua base. Então, ele propõe as preces para a gente, didaticamente, melhorar a elaboração das nossas ideias. Saber se dirigir ao Pai. Então, a gente poderia repetir o nosso confrade de Juiz de Fora, José Passim. O espiritismo é religião? Depende do que você entende por religião. Porque tem vários nãos. Ele é não hierárquico, ele é não dogmatizado, ele é não litúrgico, ele é não paramentado, ele é não remunerado, que é uma questão importante que tem muitos que estão esquecendo. É não remunerado, é não profissional. Então, tudo isso é os nãos que diferenciam o espiritismo das religiões tradicionais, mas ela é essa religião natural, religião no sentido filosófico. Tanto é que no capítulo 1 do Céu e Inferno, o Futuro e o Nada, Kardec chega a lamentar o fato de muitos deixarem a religião, pelo fato dela não ser racional, e caminharem para a filosofia. Então, se a pessoa quiser falar se as consequências são religiosas, ético-morais religiosas, ou religiosas no sentido filosófico, conforme o comentário de Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868, é interessante, né? Esse aspecto tríplice, ele abre a possibilidade, ele não fecha, ele abre a possibilidade da entrada de pessoas com tradições e com espírito diferente, né? Com heterogeneidade de caracteres, com características diferentes. Então, ele abre, ele amplia, ele não restringe, ele não fecha. A expressão tríplice aspecto, Kardec não usou a expressão, e talvez por isso muita gente tem um preconceito com a expressão tríplice aspecto, que foi chancelada no Brasil, né? Não se sabe por quem, muito difundida pela FEB, mas, na verdade, muitos acusam o espiritismo à brasileira, falaram, não, isso aí é do espiritismo à brasileira, isso não é bem verdade. Porque Kardec lançou o Céu e o Inferno, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Isso é uma discussão muito calcada em questões religiosas. E quando ele desencarna, nas memórias do Flammarion, Camilo Flammarion diz que ele foi convidado para ser presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, como um grande cientista, uma pessoa que tinha uma dificuldade com a questão religiosa, era uma questão dele, ele disse que ele não aceitou, porque 90% dos espíritas eram religiosos. Ele diz isso, 90%. Então, o movimento já tinha um cunho religioso quando Kardec desencarnou, né?
Então, isso aí não vai ser uma criação brasileira. Muito embora nós podemos admitir que talvez provavelmente a gente tenha igrejificado um pouco a coisa. A gente, com saudade dos rituais, principalmente da Igreja Católica, a gente tenha trazido a coisa para o nosso jeito. Mas isso também não foi um fenômeno totalmente criado por nós. Já existia isso no pensamento de Kardec, pelo menos ele aproxima a doutrina, desde o Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, para a questão religiosa, e o movimento abraça essa ideia, e foi assim que ele sobreviveu. E no Brasil, obviamente, houve uma contribuição maior nessa parte do que na parte científica e filosófica, mas talvez até com os exageros da nossa parte, mas não foi uma criação nossa. Acho que deu para dar um. Acho que essa sequência é importante para a gente poder discutir melhor. Claro. Eu queria agora pegar a opinião dos amigos aqui, eu queria passar para a Val, depois o Milton, sobre essa primeira explanação do nosso amigo Léo. A palavra, Val. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar muito que Kardec ele era cético, ele não acreditava em nada, e quando ele foi fazer as primeiras experimentações, ele foi para derrubar, né? Tipo assim, para provar que era mentira, porque ele estudava o magnetismo. Então, ele foi lá para estudar e falar assim, não, isso daí é tudo mentira, isso daí não é verdade, isso daí é alguma coisa que estão inventando, vamos ver o que tem por baixo. E conforme ele foi estudando, ele foi fazendo as observações dele, porque todo cientista, ele parte de uma hipótese para poder chegar à comprovação dessa hipótese. E ele fez isso através do método. Quando ele foi percebendo que aquela coisa era realmente diferente, era alguma coisa que estava acontecendo ali, que não tinha uma explicação calcada em tudo que ele já conhecia, ele foi fazendo experimentações. Então, ele utilizou o método experimental, que é um método científico, para poder, então, comprovar que as coisas são ou não são. E ele foi vendo coisas e foi comprovando coisas a partir de toda a observação que ele fez inúmeras observações, ele mesmo fala que ele fez milhões de observações, e tudo que ele foi comprovando que não tinha uma veracidade, ele foi jogando fora. Não, isso aqui não tem veracidade, isso aqui não tem veracidade. E o que tinha, ele foi acrescentando e foi trazendo para dentro daquilo que ele estava estudando. Então, foi um estudo muito sério, né? A gente não pode falar. Por isso que a ciência é muito importante. Por isso que a gente não pode deixar a ciência de fora do espiritismo. Por isso que a gente não pode apontar para um lado só do tripé, porque senão fica capenga de verdade. Porque o maior questionamento realmente das pessoas, para mim, mas isso não é comprovado cientificamente, tá? Com a ciência global não é, mas Kardec era cético, ele não acreditava em nada. E ele mesmo foi convencido por todas as experiências que ele próprio fez de que aquilo era um método que realmente era alguma coisa que realmente acontecia. Então, por isso que a gente não pode, ao estudar o espiritismo, ao ser espírita, esquecer dessa questão, né? De ele ser um cientista e de ele ter feito todos esses estudos em cima disso. E outra coisa, né? Vira religião por conta justamente disso que o Leonardo falou. Conforme ele foi percebendo os relatos e foi pegando muitas questões assim de espíritos que já tinham desencarnado com relação a questões morais, isso foi trazendo a atenção para o lado do Evangelho. Ele, então, vai pegar e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, e isso vai ser importante, por quê? Porque vai trazer, a partir da questão religiosa, mais comprovações ainda. Quando, por exemplo, se descobre a questão do passe, a questão energética, a questão do pensamento, a questão da energia que vai sendo trocada, né, mesmo de um encarnado para o outro, tudo isso vai deixando muito claro que aquilo tudo que Kardec estudou realmente era verdade. E ele falou que magnetismo e espiritismo estão dentro do mesmo estudo. Então, ele pega aquilo que ele já estudava antes e junta com o espiritismo, que é puro magnetismo, para poder, então, falar isso aqui está relacionado, isso aqui é uma coisa só, né? Então, é muito importante a gente não se perder dessa questão científica e não se perder também da questão filosófica, porque quando a gente pergunta quem a gente é, de onde a gente veio, a gente tem as respostas, mesmo que não na totalidade, mas a gente tem um pouquinho de resposta para cada uma dessas questões para a gente começar a enveredar por um caminho enorme aí pela frente.
Então, coisas que vários cientistas da filosofia não conseguiram definir, o Espiritismo conseguiu. Então, a gente não pode deixar nenhum dos 3 pezinhos do tripé de lado, porque senão a gente perde o cerne do que é o Espiritismo. Isso acho que é muito importante a gente compreender, né? Aqui no Brasil, a gente tem esse lado religioso, que eu acho horrível, né? Assim, de verdade, essa coisa dogmática, essa coisa ortodoxa. Muitas vezes a gente traz uma coisa nova que está totalmente dentro do espiritismo, mas com uma visão um pouquinho diferente, que às vezes que é para a pessoa entender de uma maneira um pouquinho diferente, as pessoas ortodoxas vêm em cima da gente com tudo. Tudo bem, é um pensamento, uma visão deles, mas eles também têm que respeitar, porque Kardec disse, a minha obra não está fechada. Se algo que for comprovado cientificamente for apresentado, isso pode ser acrescido a ela. Então, a gente tem aí essa liberdade de estudo para poder acrescentar, porque ciência é isso. A ciência não se fecha em si mesma, ela está sempre na expansão, né? Tem muitos cientistas que comprovam uma tese e no momento seguinte eles percebem que aquela tese não tem nada a ver e eles vão derrubar a própria tese, né, deles anterior, fazendo uma nova tese. E é isso mesmo. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que é importante a gente acrescentar, de que não está fechado, de que tudo que o Kardec falou é super importante, mas foi o pontapé inicial e que a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Por isso, a ciência não pode ser deixada de lado e nunca a filosofia também, porque é o questionamento. É de lá que vão vir os questionamentos para que a gente possa continuar descobrindo coisas. Eu acho, é isso que eu queria, assim, que eu penso. Meu amigo Milton, com você. Eu vou te dizer uma coisa, eu, em termos de doutrina, eu sou meio ortodoxo, viu, Val? Para mim, se não está dentro de Kardec, é difícil aceitar. Mas, tá? E a gente tem que considerar também que todos nós somos espíritos que já passamos por várias matrizes religiosas em outras encarnações. E isso está muito arraigado dentro da gente. Então, quando o Léo fala, nós igrejificamos a doutrina, é porque são personas do ontem que trazem as suas lembranças e vão colocar. Então, o que se fazia? Purificar a doutrina. Tá? Mantemos a doutrina dentro dos trilhos. Nós não podemos estar colocando penduricalhos nela. É um aspecto religioso? Beleza. Mas a doutrina não tem um clero. Não tem o sacerdote mó lá para fazer um casamento, para fazer uma missa de corpo presente, né, para encomendar uma alma, para dar uma extrema-unção. E as casas espíritas necessitam partir para o estudo mais científico da doutrina. Não é substituir os grupos que nós temos por outros, mas é criar novos grupos de estudo. É experimentação da ciência, é vivenciar, é discussões. Nós precisamos fazer isso. Caminhar com uma perna só, a gente fica manco. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos estudar muito. Você não vê, por exemplo, muitos grupos de estudo da Gênese. Não vê muito grupo de estudo do céu e inferno. Você não vê, por exemplo, grupos de estudo dos livros do Manuel Filomeno de Miranda que tratam de ciência. Nós temos os livros do Emílio Miranda que tratam muito de filosofia. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vivência diária. A religião nos consola, mas a ciência nos esclarece. Então, nós não podemos ser apenas almas consoladas ou consoladoras. Nós temos que ser almas esclarecidas. Tá? Muito bem. Milton parece que leu até minha mente. Eu estava aqui já preparando uma pergunta para o nosso amigo Léo e vai justamente nesse tema. Eu acho que é o seguinte, nesse momento, eu acho que o que vai dar o grande start para a religiosidade, para o espiritismo no mundo, será a comprovação pela ciência da vida após a morte. Algo que ainda não foi, mas que a gente sabe que está próximo.
mais próximo do que estava. Eu acho, Léo, que a gente já, digamos assim, gastamos muitos séculos baseados só no estudo, na filosofia. Você acha que agora é chegada a hora da ciência? É a hora da gente investir pesado na ciência para comprovação justamente de toda a parte filosófica que a gente tem, de religiosidade? Eu acho que sim, mas eu não sei se essa é uma tarefa específica do movimento espírita, né? Eu acho que sim, eu acho que a certeza da imortalidade da alma talvez seja, e eu não estou falando nenhuma originalidade, Leon Denis já falou isso no prefácio do Depois da Morte, e outros grandes pensadores, talvez seja a descoberta científica mais importante da história da humanidade, a comprovação da existência e sobrevivência da alma em relação à morte do corpo. Então, nesse sentido, eu concordo 100% com você. Só que eu não sei se essa é uma tarefa que nós temos que abraçar 100% enquanto tarefa nós do movimento espírita. Certamente a gente tem que dar apoio, tem que dar subsídio às iniciativas dentro do espaço que a gente tem na ciência oficial e valorizar as iniciativas de divulgação, de pesquisa nessa área. Mas esse establishment da imortalidade da alma, essa era do espírito propriamente, só vai se consolidar com um outro degrau, com outro patamar de discussão, quando a ciência oficial tornar isso, digamos, senso comum na própria ciência, né? Nós tivemos grandes pesquisadores pesquisando isso. Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, o seu marido Pierre Curie, também prêmio Nobel, Alfred Russel Wallace, parceiro do Darwin na evolução. Nós tivemos vários pesquisadores. O Charles Richet pesquisou com Gabriel Delany em Argel, a famosa médium Marthe Berrot, né, do espírito Bien Bois, em materializações. Então, só que qual que é o problema? O problema é que esse trabalho muitas vezes vem com pioneiros e tem solução de continuidade, porque as linhas de pesquisa não se estabelecem. Então, realmente, isso é uma coisa fantástica, eu concordo totalmente com você, eu acho que a era da imortalidade da alma vai representar muito, porque vai ser fantástico a partir do momento que isso for uma linha de pesquisa dos meios acadêmicos, mas o nosso trabalho, ele contempla algo mais amplo, né? Porque o movimento espírita ele tem que caminhar apesar desse não oficial, desse caráter extraoficial, né? Eu lembro muito do livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, que para muitos é considerado o principal livro do professor Herculano. Não sei, eu tenho outros que eu gosto mais, mas é um livro fantástico, e na página 137 ele fala do triângulo de forças de Emmanuel, ou Emmanuel, como que seriam as 3 partes do tríplice aspecto, né? E ele usa a expressão tríplice aspecto, que constituiriam as 2 asas da evolução, né? Então, Emmanuel diz que a asa da inteligência seria a união da filosofia com a ciência, e a asa do amor seria o aspecto religioso, e seria uma espécie de triângulo, que o vértice do alto seria o vértice que nos leva para a espiritualidade maior. Então, com todos os problemas da história da religião oficial, a mensagem da imortalidade da alma, da busca pela reforma moral, ainda é quase que uma exclusividade da religião, né? A ciência, por si mesma, ela tem algumas áreas que ela se detém na ética, na bioética, mas de uma forma um pouco tímida, né? E a filosofia também tem isso, mas de uma forma muito livre e sem um direcionamento mais concreto, a filosofia como filosofia. Então, quando Kardec parte da ciência, da base científica, da evidência do fato, constrói essa filosofia com base nessa evidência e chega às consequências religiosas, ele não dá muito mais força para a nossa transformação moral. Porque é um fato que o caráter de limitação da vida física, ele desmotiva, desanima, ele não dá forças para o indivíduo materialista, muito embora possa haver indivíduos materialistas, como a gente sabe que existe, muito mais bondosos, muito mais éticos, muito mais idealistas do que nós. Mas, realmente, esse alimento do espiritualismo, ele é fundamental.
E sobre aquele comentário que a Val fez, eu concordo totalmente, porque eu lembro do Edgar Cayce, médium americano, um dos maiores médios dos Estados Unidos. O Edgar Cayce morreu no início de janeiro, no início do ano de 1945, final da Segunda Guerra Mundial. E o Cayce era um médium incrível, e ele foi criado numa tradição protestante, uma família muito protestante, e ele tinha lido 65 vezes a Bíblia completa, Velho e Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse. E aí, na hora que ele descobriu que quando ele entrava em transe, ele ensinava a reencarnação, ele começou a ficar numa crise existencial. Mas como? Eu sou cristão, como é que eu ensino a reencarnação no transe? Aí ele parou e foi ler, depois de 65, ele foi ler uma vez, tendo com base essas informações que os espíritos, no seu transe, que era inconsciente, falavam sobre reencarnação. E aí ele vai reler a Bíblia e descobre, e fala assim, não, a reencarnação está lá, mas está um pouco nebulosa. Então, na verdade, o tripé, ele se apoia mutuamente. Acho interessante esse comentário da Val. Porque você estudando o texto sagrado, você obtém evidências e discussões muito interessantes. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala na primeira carta que conheceu um homem que viu o sétimo céu, os 7 céus. Se foi no corpo ou se foi fora, ele não sabe. Falando sobre a emancipação da alma. Então é fantástico, então é uma ferramenta incrível. Agora, quando a gente restringe a um aspecto, aí a gente meio que se perde. Porque só a comprovação da imortalidade da alma parece que a gente não tem um propósito maior. A gente não chega na transformação moral. Só a discussão e a especulação filosófica parece que a gente discute palavras, ou fica no elitismo intelectual meio sem sentido. E só a religião faz com que a gente apequene um pouco o movimento espírita e a contribuição que ele possa dar na sociedade. Então, eu acho que o movimento espírita, nesse tripé, tem um material de trabalho fantástico. Mas eu não sei se a tarefa da comprovação da imortalidade da alma, eu acho que eu consegui tocar nesse ponto, é uma tarefa dos espíritas. Porque eu acho que a ciência tem o seu próprio tempo, a sua própria caminhada, e a gente não tem muito como interferir isso. O que não quer dizer que grandes nomes do presente, do passado e do futuro, principalmente, que se tornem espíritas, brasileiros ou não, possam fazer trabalhos de grande destaque na ciência por sua conta pessoal, né? Então, que é outra coisa. Não sei se eu respondi. Claro, claro que sim. Eu queria agora pegar a opinião dos amigos, só dando um adendo aqui, Léo. Eu sei que você falou que esse não é um trabalho nosso, mas eu acho que existem algumas contribuições que a gente pode fazer. Por exemplo, existe um estudo maravilhoso que está sendo feito aqui na Universidade de Harvard, aqui em Boston, sobre parapsicologia e fenômenos extrafísicos. É uma doutora indiana, jovem, que agora não me lembro o nome dela. Eu já até redigi um e-mail, porque eu queria participar de alguma forma, porque ela está estudando exatamente isso. E eu acho que aí é a contribuição nossa da doutrina espírita, dar uma visão para elas, esses cientistas, uma visão espiritual, para que eles tenham acesso a essa informação e talvez descobrir. Por enquanto está em pandemia, eles já me responderam que não tem encontros físicos presenciais, mas no futuro eu pretendo até interagir para ver, porque eu também gosto, né, de querer participar e dar essas visões aí que a gente tem e que, de repente, eles não têm. Eles têm um estudo científico, a parte da ciência, que nós não temos, mas nós temos a parte da doutrina, né? Eu acho que a gente pode contribuir. E essa área do futuro, Solimar, certamente a pandemia trouxe uma coisa positiva. Claro que ela trouxe muitos desafios, mas essa revolução das lives e essa diminuição das distâncias através da internet, certamente a dificuldade que, por exemplo, nomes do movimento espírita brasileiro, de outros locais, teriam nesse intercâmbio. Então, talvez, esse momento do futuro, a gente possa ter mais essa troca, né? Talvez. Exatamente. Agora, desculpe cortar aí. Val, queria sua opinião aí sobre a explanação do nosso amigo. Então, só queria acrescentar que aqui no Brasil existem estudos dentro de universidades, eu vou só citar uma, a Universidade de Juiz de Fora faz um estudo muito importante sobre a questão do espiritismo dentro da Faculdade de Medicina. Tem alguns médicos que estudam essa questão espírito-matéria para poder compreender melhor algumas doenças, algumas coisas, e existe uma associação médica espírita
que desenvolve um trabalho magnífico. Por isso que eu sou muito a favor das contribuições que podem vir para o espiritismo, entendeu? Porque são estudos muito sérios. Então, você pega médicos que estudam e percebem que olham para o paciente e falam assim, mas não é possível, ele não tem nada. E por que ele está tendo todas essas questões no corpo físico se nenhum exame dá nada? Se nada? Então, é espiritual. Vem do espiritual para o emocional e passa para o físico antes de se tornar físico. Né? Então, eles têm uns estudos muito interessantes. Eu até fiz um curso com eles, uma vez online também, em que eles explanavam essas questões todas. Então, assim, existem contribuições muito importantes, e a gente não pode ficar alheio a essas contribuições da própria ciência, com médicos que já estão abrindo o canal para essa questão e que eu acho que vão fazer aquilo que você falou, vão trazer para nós essa comprovação da existência extracorpórea, da imortalidade da alma, até dentro do movimento espírita, porque eles são espíritas. Então, cientistas que se engajarem nessa questão, eles podem trazer esse entendimento para a gente e podem trazer um avanço brutal na medicina, na psicologia, porque o que falta é justamente esse aspecto espiritual, porque se tratar o corpo físico, você está fazendo ali um paliativo, né? Porque o problema não está exatamente no corpo físico somente, ele já vem de coisas anteriores. Existem outros médicos, tem até o Deepak Chopra, que é um médico indiano, tá bom que ele não é espírita, mas ele trabalha com toda essa questão espiritual, ele também tem comprovado inúmeras coisas e tem trazido muitas contribuições importantes, cientificamente comprovadas. Por isso que eu não considero que a gente tem que deixar de fora tudo isso, até por conta da própria fala de Kardec. O que for comprovado cientificamente é para ser agregado, sim, àquilo que eu estou deixando. A minha obra não está fechada. E eu acho essa fala de uma humildade, sabe, assim, esplêndida, porque o que ele estudou, o que ele fez de experimento, o que ele fez de observação, o que ele jogou fora, o que ele colocou. E muito legal, assim, a humildade de Kardec era tão grande que ele viu que ele estava errado, porque ele queria derrubar todas aquelas hipóteses e ele não derrubou. E ele ia contra até a própria opinião dele. Então, se alguma coisa era comprovada, mesmo que a opinião dele não fosse aquela, mas estava comprovado que era aquilo, ele aceitava como verdade. Então, isso é muita humildade. Óbvio que ele veio na Terra com essa missão, ele era uma pessoa extremamente preparada para essa missão, mas ele poderia ter deixado a vaidade, né, corromper. Ele não deixou. Ele foi firme no projeto dele, na trajetória dele, e nas comprovações científicas, filosóficas, e também, ele era cético, trouxe a questão da religião. Então, por isso, eu insisto que a gente não pode deixar o tripé, né, nunca de lado, se a gente é um estudioso da doutrina espírita. Né? E não deixar de absorver aquilo que a ciência comprova como verdadeiro, para que a gente possa ter um crescimento ainda maior do espiritismo e essa comprovação da imortalidade da alma, que eu acho que vai vir desse ramo aí, né? Assim, são um achismo puro, mas desses médicos que já estão entendendo que não é só o corpo físico que precisa ser tratado. Tem um médico maravilhoso aqui no Brasil que se chama Sérgio Felipe de Oliveira. Ele estuda a glândula pineal, que é a glândula que faz toda a recepção de tudo que vem do cosmos para poder, então, distribuir para o nosso corpo através de centros de força. Nossa, é maravilhoso o estudo dele. Ele faz um estudo dentro da universidade sobre essa questão espiritual. Tem palestras incríveis dele na internet que falam que ele não trata o paciente como corpo físico. No primeiro momento ele fala, eu tenho que dar um remédio, porque ele está debilitado. Mas depois eu vou ver, peraí, de onde veio isso? Vamos achar a causa? E a causa é sempre espiritual. Né? Então, assim, é muito interessante isso, e eu, assim, no meu ponto de vista, vai vir daí essa comprovação. Tá bom, que não é dentro da doutrina espírita, mas são de espíritas que são cientistas e que estão estudando isso aprofundadamente de uma maneira muito séria. Muito bem. Meu amigo Milton, o que você tem a nos dizer? O que eu tenho para dizer? Nada. Né? Como dizer alguma coisa? Uma vez eu comentei a mesma coisa com um dos primeiros espíritas com quem eu tive contato na minha vida aqui em Varginha.
foi o Arthur Lima. E eu falei, ele falou assim, olha, você não se estresse, não. Imagina você, um moleque de 12 anos, questionando o presidente do centro exatamente sobre isso. Por que o Espiritismo não podia provar a existência da vida após a morte, da reencarnação? Ele falou assim, não compete a doutrina, isso compete à ciência. Porque a hora que a ciência bateu o carimbo, fato consumado. Vai chegar no ponto em que a ciência vai ter instrumento para isso. O que nós não podemos é negar a ciência. E nessa onda de negacionismo, aí nós temos muitos companheiros negando a ciência, achando que não é, que a evolução não é o que se fala, né? Então nós precisamos estar com a mente aberta. Vai chegar num ponto em que a própria ciência vai ter instrumento para provar isso. Da mesma forma que as fotografias Kirlian foram uma revolução na época, com as cores da aura, né? E revolucionaram muito. Então, quer dizer, vai chegar num ponto em que algum tipo de equipamento vai provar a existência da alma sobre o corpo e a sobrevivência da vida sobre a morte. Aí deixa de ser uma teoria e passa a ser um teorema. Né? Ok? Beleza, Milton. Só lembrando aí que a Val comentou dos estudos, realmente eu sei que no Brasil, eu já sabia que tinha alguns estudos, inclusive na Unicamp, eu morei ali perto, ali em Hortolândia, um tempo, já há muitos anos atrás, lá para 2005, 2006, existia um grupo de médicos que estudavam fenômenos espirituais para tratamento de pacientes. Isso aí é fantástico. Agora eu queria falar, meu amigo Léo, que a gente já vai chegando no final, infelizmente, o tempo é curto, o assunto é vasto, a gente podia ficar aqui horas debatendo, mas nesse momento agora, qual seria o nosso papel principal? A gente tem que focar na divulgação, a gente tem que focar no auxílio, a gente tem que focar em quê? Para a gente contribuir não só no equilíbrio que nós teremos como ser humano, no equilíbrio espiritual, no equilíbrio mental, mas também uma contribuição para a sociedade. O que você me diz, meu amigo? Bom, o Herculano Pires diz no livro Centro Espírita que se nós, espíritas, soubéssemos o que é o Centro Espírita, nós valorizaríamos mais a Casa Espírita como um núcleo de uma revolução cultural da humanidade para a Era do Espírito, né? Ele fala isso no livro O Centro Espírita. Então, a Casa Espírita ela tem um papel muito, muito substancial nesse trabalho. Então, o próprio Raul Teixeira, até citando o Dr. Bezerra de Menezes, diz que o Centro Espírita é a universidade da alma. Então, eu diria que nós precisamos melhorar a qualidade do nosso trabalho doutrinário em todos os campos que ele permeia. Inclusive na ação mediúnica, na ação de emancipação da alma e nos passes, que nos dão muitas evidências, e no trabalho de preces, que nos dão muita evidência dessa ação espiritual, disso que a Val estava falando. Até um médico da Associação Médica Espírita, que até a Val deve conhecer, que é o Dr. Décio Andoli Júnior, ele costuma dizer que o perispírito é a nova fronteira da medicina. E a gente tem várias evidências disso. Por exemplo, um famoso estudo que foi feito com o Chico Xavier, colocaram aquele aparelhinho, com a autorização do Chico e do Emmanuel, obviamente, colocaram aquele aparelhinho para medir o eletroencefalograma e durante o transe mediúnico do Chico, durante a psicografia. E foi constatado que o perfil do eletroencefalograma do Chico durante o transe era o perfil de uma pessoa numa crise epiléptica, numa crise convulsiva de característica epiletiforme. Só que o Chico teve tudo quanto é doença do mundo, mas ele nunca teve epilepsia, ele nunca teve nada de epilepsia. Então, esse é um trabalho que, inclusive, o pessoal de Juiz de Fora, que a Val comentou, tem resgatado essa questão da epilepsia no transe mediúnico. Até porque os médiuns têm habilidades mediúnicas diferentes. Médiuns mecânicos têm um fenômeno diferente.
Aí tem hipóteses para tentar explicar isso, como a hipótese do Dr. Sérgio Felipe. Mas aí, como é o transe? Porque é o fato. Porque, por exemplo, o padre Quevedo, né, que era um negativista radical, ele falava, isso não existe, ou é o inconsciente. Seria o caso de falar, como é que a pessoa simula uma crise epilética e trazendo uma obra racional, né? Outro trabalho do pessoal da USP de São Paulo, trabalho de preces. Você faz um trabalho de preces e com um tratamento estatístico, duplo cego, o grupo que recebe as preces melhora. Então, são áreas que estão tangenciando o perispírito e a existência da imortalidade da alma. Sem falar no próprio trabalho de ser experiência de quase morte, que vem se desdobrando em várias nuances. Morte compartilhada, porque às vezes a experiência de quase morte acontece com quem está do lado da pessoa. Porque os negativistas falam, não, isso é falta de oxigênio no cérebro. Mas aí percebe que, às vezes, a pessoa que está do lado também percebe o espírito. Então, a experiência de quase morte compartilhada. Outro dado também interessante, que a André Luiz já falava nos domínios da mediunidade, é que quando a pessoa está muito velha, e não é experiência de quase morte, coisa de 6 meses a 1 ano, ela começa a ter uma mediunidade desenvolvida e começa a constatar visões espirituais e informações. Então, esse caminho, ele está acontecendo, e nós devemos apoiar, sem dúvida nenhuma, esse caminho. Agora, o nosso trabalho mais imediato deve ser o compromisso com a casa espírita, né? Desdobrando e melhorando a qualidade do nosso trabalho, com mais conteúdo e menos preocupação, às vezes, com a eloquência. Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado, de uma forma mais antiga, com aquele orador mais eloquente, né? Sendo que o mais importante é a qualidade da informação, né? A qualidade da informação. E buscar uma religiosidade cada vez mais profunda, mas com menos aparência e mais intimidade, mais verdadeira. Mas, agora, aqueles que sentirem condições, né, e isso é um desafio para todos nós, de desdobrar essas tarefas em campos mais amplos, sem dúvida que é fantástico quando nós pudermos, dentro do possível, auxiliar esses irmãos que estão na fronteira dessas pesquisas. Então, no que a gente puder fazer no nosso trabalho menor, apoiar esses irmãos que estão na vanguarda, certamente é um dever e algo que vai nos trazer muita satisfação, muita alegria no desdobramento das nossas próprias tarefas. Mas eu acho que o Centro Espírita, ele é a base desse trabalho maior que a gente pode fazer. Sensacional. Eu queria pegar aí o gancho do Léo e perguntar para os nossos amigos aqui, para a Val, para o Milton, pegando esse gancho do Léo, vou perguntar para os meus amigos, vocês acham que a gente, quando ele fala que a gente deveria focar no centro espírita, que a gente deveria focar na base, como a gente está pensando no tijolinho, num projeto mais para frente, não acha que a gente peca um pouco no trabalho de evangelização infantil? Vou deixar esse para vocês. Então, é assim, lá no centro lá no Francisco de Assis tem um trabalho muito efetivo de evangelização infantil, né? A juventude espírita do Francisco de Assis é maravilhosa, né? Os meninos são muito bem preparados, alguns já fazem até palestra, mas, assim, eu vejo que, sim, muitas vezes no trabalho de evangelização de outros centros, a gente percebe que foge muito, fica muito na coisa da brincadeira, fica muito na coisa, né, muito superficial. Pode ter brincadeira, tem que ter, lógico, é criança, mas tem que estar voltada realmente para esses ensinos espíritas, para que eles possam enveredar mais por esses caminhos. Tem que ser uma evangelização mais real. A gente precisa ter mais estudo para fazer isso, né? Acho que o que falta muito, e lá no Francisco de Assis a gente tem isso, eles seguem métodos, eles seguem livros, eles seguem... Isso é muito legal, porque aí você tem uma metodologia para poder contribuir com essas crianças. Eu acho que é da base que a gente consegue alimentar o que vem para frente. Eu ia falar alguma coisa, você me perguntou isso, eu esqueci. Agora fugiu dentro do que o Leonardo estava falando ali. Mas eu acho que sim, eu acho que foge muito... O que você perguntou para ele mesmo? Qual o trabalho dos centros espíritas que você perguntou? Então, eu acredito que dentro da questão religiosa, isso vai dar base também para os experimentos científicos se confirmarem em muitos aspectos. Quando a gente faz
uma irradiação mental, por exemplo, se for feito um eletro, qualquer outro exame mais profundo, no momento de uma irradiação, muitas coisas vão ser comprovadas. No momento de uma oração em conjunto, né, vários médiuns em conjunto fazem uma oração para poder fazer uma expansão de uma irradiação mental para o centro como um todo. Quando a gente dá um passe, já existe estudo sobre o passe, sobre a energia que o passe dá. Então, assim, eu penso que tudo isso que a gente desenvolve no centro, já de uma maneira bem avançada, também vão ser elementos para que a ciência possa comprovar muitas coisas que hoje as pessoas colocam, relativizam ainda, né? Então, eu penso que a gente precisa dar continuidade a esse trabalho muito intensivamente. As mesas mediúnicas precisam ser estudadas. Os fenômenos que acontecem nas mesas, tanto com quem está administrando, quanto com todos os médios, e cada um com as suas potencialidades, são fenômenos lindos, lindos, né? Eu, lá no centro do Fred, eu administro uma mesa. Então, assim, e é muito bonito ver tudo que acontece ali, todas as liberações que acontecem, e não tem como ser mentira, porque as pessoas não tinham nenhuma capacidade mental para inventar tudo aquilo que acontece ali dentro do momento de uma mesa mediúnica, sabe? Então, eu acho que esses elementos, eles também vão servir como objeto de estudo daqui a algum tempo, para que sejam comprovadas todas essas coisas que a gente já realiza hoje. E as coisas vão avançando cada vez mais para que se realize coisas mais interessantes ainda no futuro. E as crianças, sendo bem preparadas, elas vão chegar na nossa idade, 1 milhão de luz de anos assim à frente, porque eu entrei no movimento espírita, eu devia ter uns 20 anos. Se eu não tivesse entrado quando criança, como que eu poderia estar, né, muito mais avançada? Então, assim, eu acho que falta muito isso, sim. E quando eu entrei também era uma coisa muito tímida, sabe? Assim, era muito pouco, a gente não sabia muito bem para onde andar. Hoje em dia a gente já tem uma orientação melhor nesse sentido. Isso eu acho que faz toda a diferença. Miltinho, com você, Miltinho. A evangelização infantil, ela é o trabalho mais importante da Casa Espírita. Se você tiver que sacrificar alguma atividade, sacrifice qualquer uma, menos a evangelização infantil. Porque ela é a base. Vai chegar num ponto em que nós não vamos ter mais reunião de desobsessão. A hora que esse planeta evoluir, que estivermos no planeta de regeneração, vai obsediar quem? Porém, as crianças vão continuar nascendo e vão ter que ser educadas. E quem sabe não é uma dessas crianças da evangelização infantil que vai enveredar pela ciência para dar um grande passo em termos de estudo. É extremamente importante, né? Nós precisamos disso. A evangelização infantil é importante, muito, muito, muito importante, em toda a casa. O Francisco de Assis, a Val falou do trabalho de evangelização, ele nasceu em função da evangelização infantil. Então, foi a necessidade de ter uma evangelização infantil organizada que levou à fundação do Francisco de Assis. Então, é uma das coisas mais importantes que nós temos na casa, né? E o mais interessante é que você tem que, já na evangelização infantil, colocar a doutrina, a ciência e a religião nos seus devidos lugares. Se você educar a criança do jeito certo, você vai estar conseguindo a construção de uma realidade muito diferente. Tá certo? Certeza, muito bem colocado. E eu sou testemunha disso. A casa do Francisco de Assis tem uma evangelização maravilhosa. Até hoje o meu filho lembra, o Rafa, ele lembra de todos os trabalhos, todos os estudos que ele fazia. Realmente é maravilhoso. Antes de eu passar a palavra para os meus amigos aí, para as considerações finais, eu queria aqui já fazer o sorteio do livro. Na verdade, a pessoa já está sorteada aqui. Só lembrando, vou pedir aqui ao meu amigo Otávio Souza Pereira. Ele ganhou o livro Gotas de Sabedoria, Maria Ângela Calil. Eu vou pedir ao meu amigo Otávio, manda uma mensagem no privado para a página, para o pessoal
fazer o envio para você, ok? Você manda os seus dados direitinho e o pessoal faz o envio para você, tá? Eu queria agora agradecer a todos. Infelizmente, a gente vai esgotar aqui o tempo da live. Eu queria passar a palavra para o Léo, depois a Val e o Milton. Vão fazer aí as considerações finais e deixar aqui o abraço e a consideração para vocês. Meu amigo Léo. Bom, gostaria só de agradecer a oportunidade ao França, ao Solimar, Miltinho, Val. Foi muito legal. Primeira vez que eu participo com o Miltinho, principalmente, que é nosso mestre e parceiro de muito tempo. Então, é uma honra estar com o Miltinho, depois de tanto tempo, trocando ideias sobre doutrina espírita. Então, é uma coisa que a gente fica muito satisfeito, muito feliz de depois de tantas décadas, de um jeito ou de outro, capengando aqui, capengando ali, a gente ainda está com o ideal no coração tão forte. Então, eu fico muito feliz, porque o Miltinho sempre foi uma das referências para mim de sinceridade no amor ao espiritismo. Então, eu fico muito feliz. E sobre a questão do espiritismo, a gente tem que ter essa consciência do valor da doutrina espírita, na consistência do trabalho doutrinário em Kardec, nas obras subsidiárias, e do movimento, começando no Centro Espírita, mas não se restringindo a ele também, hoje em dia com as lives, né, transcendendo até o que é Centro Espírita, mas sabendo que a doutrina vai chegar nos corações. Então a gente tem que fazer o dever de casa, começar pelo começo, porque através da autoiluminação a gente vai se transformar num farol, e se transformando num farol, nós vamos ser um pouco gerador de luz, que vai eventualmente contribuir para os irmãos que estão à nossa volta. Então a doutrina espírita é essa ferramenta maravilhosa, esse tripé harmônico entre ciência, filosofia e religião, mas esse trabalho de estudo, de convicção, de certeza, não só esperança da imortalidade, mas de certeza, convicção científica da imortalidade da alma, passa pelo nosso estudo, pela nossa dedicação. Fé raciocinada, fé inabalável, é aquela que tem a capacidade de encarar face a face a razão em todos os tempos. Então, nós precisamos ter essa condição, mas, para isso, precisamos ter uma disciplina diária de esforço e de estudo. Então, meu muito obrigado, e que Jesus e os amigos espirituais iluminem os nossos esforços evolutivos e de trabalho e movimento também. Muito obrigado a todos vocês. Maravilha. Val, por favor, suas considerações finais. Queria agradecer também, né, pelo convite de estar aqui novamente no domingo com vocês. Eu estava com saudade. E dizer aqui, assim, é fundamental, né? Não existe espiritismo sem estudo. A gente precisa estudar, a gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre se aprimorando, a gente precisa ler as obras dos autores mais recentes, as obras dos autores intermediários, tipo Chico, e as obras de Kardec. E, dentro de tudo isso, compreender, né, a evolução de tudo que está acontecendo, dar asas também para esses médicos, para esses cientistas estudarem tudo que acontece dentro do espiritismo, para que a gente possa, então, um dia ter essa comprovação de tudo que a gente fala que é, e as pessoas ainda duvidam muito. Mas o processo individual de cada um, a gente também tem que respeitar esse processo individual, cada um tem uma velocidade nisso aí, não que a gente já esteja muito à frente, a gente está atrás em muita coisa, que tem pessoas que não acreditam em nada que a gente acredita, já estão muito à frente da gente em muitas questões morais. E tudo vai culminar num momento final, dentro de tudo que a gente estuda, na reforma íntima, né? O grande boom de tudo isso é o que Jesus veio trazer para a gente, a reforma através do amor. Então, é por isso que a gente não pode deixar a religião de lado, mas também temos que focar na base científica que gerou tudo isso e continuar fazendo perguntas, para que a filosofia continue ajudando a gente a descobrir cada vez mais coisas. Gratidão a todos e até a próxima oportunidade. Obrigada. Meu amigo Milton, com você. Ô, Léo, você foi uma grata surpresa estar aqui hoje com você, viu? Você realmente sempre se sobressaiu como um estudante. O Léo não tem preguiça de ler, Solimar, é um sujeito que lê muito e que vive aquilo que acredita. Eu acho que o mais importante da doutrina é isso. É você viver aquilo que você acredita, né? É viver a tua crença. Porque senão nós vamos virar como
coisas vazias, né? Coisa de eco, só sem ressonância, sem compromisso, né? Então, assim, vamos nos melhorar, vamos ter a certeza de que estamos aqui para melhorar, para sermos criaturas melhores. A ciência provando ou não, nesta encarnação, se a alma existe, está ótimo. Se a ciência não provar, eu vou continuar sabendo disso. Quando a ciência provar, eu vou simplesmente dizer, eu já sabia faz tempo. Então, sigamos em frente. Muito obrigado a todos. Léo, dá um beijo nos teus pais para mim, no Dudu, no Edmilson, tá? Tudo de bom, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado a todos, Léo, Val, Miltinho, ao Francis, a Lília, todo mundo da página. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, até domingo que vem, se Deus quiser.